Ok, vamos retomar essa história incrível do livro de Ruth. Na nossa última conversa, a gente viu Noemi e Ruth, sua nora moabita, voltando para Belém, né? Exato. Uma volta depois de muita perda, mas com aquela demonstração de lealdade impressionante da Ruth. Sim, é impressionante mesmo. Ela decide ficar com Noemi, adotar o povo e o Deus dela, e elas chegam lá bem no comecinho da colheita da cevada. Hoje, então, a gente vai mergulhar no capítulo 2. É aqui que a história começa a, esquentar mesmo. É verdade. Vamos ver como o comprometimento da Ruth encontra umas respostas inesperadas e, claro, aquele encontro que pode mudar tudo. E é fascinante como esse livro, que parece pequeno, né, era visto com tanta importância. Nas escrituras judaicas antigas, às vezes colocavam Ruth junto com os profetas. Sério? Que interessante. Sim. E muitos estudiosos, veem Ruth como uma chave para entender coisas lá no Novo Testamento, tipo Apocalipse 5. Apocalipse? Nossa. Conceitos como o Goel, que é o parente remidor, essa figura que resgata, e também a diferença entre o plano para Israel e para a igreja. Começam a aparecer aqui de forma, embrionária. Isso tem a ver com a hermenêutica, né? A forma como a gente interpreta. O modelo grego de profecia é muito previsão e cumprimento. Certo. Mas o modelo hebraico foca muito em padrões que se repetem. Ruth é um exemplo disso. É Antigo Testamento, mas ilumina a igreja. Uhum. Não é à toa que é lido na festa de Pentecostes, o Shavuot, a festa da colheita, que lá em Atos 2 marca o início da igreja. Tem uma conexão aí. Ótimo ponto. Bom, só pra gente relembrar rapidinho onde paramos, o marido da Noemi, Elimeleque, e os filhos morreram lá em Moabe. Pois é. Noemi resolve voltar para Belém e Ruth, que era viúva de um dos filhos, não larga dela de jeito nenhum. Faz aquela declaração forte, né? Aonde você for, eu vou. Seu povo é meu povo, seu Deus é meu Deus. Uma decisão radical para uma moabita. E chegam em Belém, que significa casa do pão. Olha só, bem na colheita da cevada, ali por março, abril. Timing perfeito, né? Timing perfeito. Essa colheita da cevada tá ligada à Páscoa, às primícias. Depois vem a colheita do trigo, ligada a Pentecostes. O calendário agrícola e as festas são cheios de significado. Então, entrando no capítulo 2, a Ruth não fica parada esperando, né? Não mesmo. Ela toma a iniciativa, pede para Noemi, me deixa aí no campo catar as espigas que sobrarem, atrás de alguém que, tenha boa vontade comigo, que me deixe fazer isso. Isso. Ela busca o sustento, mas com humildade, sabendo que depende da bondade de alguém. E aí entra a tal lei da respiga, né? Exatamente. Era a previdência social da época, vamos dizer assim, ordenada por Deus lá em Levítico, Deuteronômio. Uhum. Os donos das terras não podiam colher tudo, tinham que deixar os cantinhos do campo, e o que caísse no chão era para os pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros. Entendi. Era uma ajuda divina, mas, olha só, exigia trabalho, não era esmola. Era uma chance de trabalhar dignamente pela própria comida. E aí o versículo 3, a história dá aquela virada. Diz que ela chegou lá no campo para respigar atrás dos trabalhadores e, por casualidade, ou o rap dela, como diz o texto, ela entrou justo na parte do campo que era do Boaz. Exato. Um parente do falecido sogro dela. Que acaso, hein? Pois é. A palavra hebraica mikre dá essa ideia de sorte, de acaso mesmo, mas tem aquele ditado, né? Coincidência não é uma palavra kosher. Boa. Teologicamente, a leitura é que não tem acaso aí. É a mão de Deus guiando. O que parece sorte para nós, na verdade, faz parte de um plano maior. Faz sentido. Como diz Provérbios, né? A sorte se lança, mas a decisão final vem do Senhor. Isso aí. A narrativa toda aponta para essa casualidade sendo divinamente orquestrada. E nesse campo abençoado, digamos assim, aparece o dono. O versículo 4 fala do Boaz chegando de Belém. E ele cumprimenta os trabalhadores com respeito, né? O Senhor seja com vocês. Sim, e eles respondem na mesma moeda. O Senhor te abençoe. Mostra um ambiente de trabalho bom, respeitoso. E quem era esse Boaz? O texto diz que ele era homem valente e poderoso.
Essa expressão em hebraico, Gibor Shayu, pode significar várias coisas. Valente em batalha, influente, rico, provavelmente um pouco de tudo. Ah, entendi. E o ponto crucial, da família do Elimeleque. O nome Boaz significa nele a força. Era nome de um dos pilares do Templo de Salomão também. Uau! Ele já entra como o herói da história, um parente do falecido. Já começa a sinalizar essa figura do Goel, o parente remidor. Certo. E aí o Boaz nota a Ruth, né? Ele pergunta para o capataz, para o servo responsável, de quem é essa moça, porque ele pergunta para o servo. Pode ser o costume da época, né? Mas também pode ter um significado a mais. O servo identifica ela como a moabita que voltou com Noemi e elogia o trabalho dela. Diz que ela pediu permissão e está ali trabalhando duro desde cedo. Mas esse servo não nomeado é interessante. Alguns intérpretes veem aí uma tipologia. O que é tipologia nesse caso? É quando alguém ou algo no Antigo Testamento serve como um tipo, um símbolo que aponta para algo ou alguém no Novo Testamento. Ah, tá. Nesse caso, alguns veem esse servo anônimo que meio que apresenta a Ruth para o Boaz como uma figura do Espírito Santo. Sério? Como assim? Porque Jesus diz, lá em João 16, que o Espírito não falaria de si mesmo, mas guiaria e glorificaria a Cristo, assim como esse servo apresenta a Ruth. Lembra um pouco Eliezer, servo de Abraão que buscou a Rebeca para Isaac, sabe? É uma camada de leitura simbólica. Nossa, que interessante essa leitura. Nunca tinha pensado nisso. É uma possibilidade. Então, o Boaz vai falar direto com a Ruth. Versículos 8 e 9. Ele diz para ela não ir para outro campo, ficar perto das servas dele, garante proteção. Isso, ele diz, não ordenei aos rapazes que não te incomodem. Ele toma uma atitude protetora. E ainda oferece água. Isso parece muito mais do que a lei da respiga exigia, certo? Com certeza. É um favor imenso. Ele não só permite que ela fique, mas convida ela a permanecer nos seus campos durante toda a colheita. Cevada e trigo. É um convite para ficar ali, segura. E a Ruth, como ela reage? Imagino que surpresa, né? Totalmente. O versículo 10 é lindo. Diz que ela se prostrou, rosto em terra, e perguntou: por que eu achei tanto favor aos seus olhos? Por que o senhor se importa comigo se eu sou só uma estrangeira? Ela reconhece a própria vulnerabilidade. Exato. E a resposta do Boaz nos versículos 11 e 12 mostra que ele não está agindo às cegas. Ele sabia quem ela era. Ah, ele já tinha ouvido falar dela. Sim, ele diz, olha, me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que seu marido morreu, como você deixou sua terra, sua família, e veio para um povo que você nem conhecia. Ele sabia da lealdade dela. Puxa vida. E aí vem aquela bênção. Que o Senhor recompense o que você fez. Que você receba uma recompensa completa do Senhor, o Deus de Israel, debaixo de cujas asas você veio buscar refúgio. Debaixo de cujas asas. Que imagem poderosa. Ele reconhece que a fé dela, a busca por refúgio em Deus, é a razão desse favor todo. E a generosidade continua, né? Ela agradece, e aí o Boaz chama ela para comer com eles, oferece pão, aquele vinagre que devia ser uma bebida para refrescar. Sim, provavelmente uma mistura de água e vinagre, comum para quem trabalhava no sol. E tem um detalhe que o texto faz questão de mencionar. Boaz pessoalmente deu a ela trigo tostado. Isso, o verbo hebraico sabat aqui sugere que ele pegou com a mão e deu para ela. Um gesto muito pessoal, muito atencioso. E não para por aí. Ele ainda dá instruções para os homens dele serem mais generosos ainda com ela. É incrível. Versículos 15 e 16, ele fala: deixem ela respigar até entre os feixes que já estão amarrados. Isso não era normal, era um privilégio. Nossa! E mais, tirem de propósito alguns punhados dos feixes e deixem cair para ela pegar. E não briguem com ela. Basicamente, facilitem para ela, pessoal. É quase aquela ideia de receber punhados de propósito da graça de Deus que a gente às vezes fala. É exatamente essa imagem. Uma provisão abundante, intencional, muito além da lei. Ruth, claro, aproveita. Trabalha até de tarde e consegue colher quase um efa de cevada. Isso é bastante, né? É muito. Um efa dá uns 30 a 35 litros. Em peso, uns 13 a 15 quilos de cevada. Para uma pessoa respigando é uma quantidade enorme.
Dizem que daria para ela e Noemi comerem por uns 5 dias. Uau, que dia produtivo. Ela volta para a cidade, mostra para Noemi aquela colheita toda e ainda leva a comida que sobrou da refeição com Boaz. Imagina a cena. Noemi vê aquela quantidade de cevada. A Noemi, que não é boba nem nada, percebe na hora que aconteceu algo fora do comum ali. Exato. No versículo 19, ela pergunta: onde você colheu hoje? Onde foi que você trabalhou? Bendito seja quem te acolheu tão bem. Ela sacou na hora e Ruth conta o nome do homem é Boaz. E aí, a luz acende para Noemi. A resposta dela no versículo 20 é o clímax do capítulo. Bendito seja ele pelo Senhor. Ele não deixou de ser bom nem com os vivos, nem com os mortos. Que forte isso! E aí vem a grande revelação. Esse homem é nosso parente próximo, ela diz. Ele é um dos nossos remidores. A palavra hebraica é Goel. Goel, remidor. Essa palavra muda tudo, né? Muda tudo. Acende a esperança, a trama agora gira em torno desse conceito, o parente remidor. Ok, vamos ter que entender bem o que significa esse Goel. Mas antes, Ruth ainda conta para Noemi a instrução do Boaz, para ela ficar nos campos dele durante toda a colheita, cevada e trigo. Isso. E Noemi, muito sabiamente, talvez já com um plano na cabeça, concorda. Fala para Ruth, é bom mesmo, minha filha, fica lá com as servas dele para não te acontecer nada em outro campo. Uhum. Isso garantia o sustento delas por meses, né? Da primavera até o começo do verão. E, de novo, essa duração, pegando as duas colheitas, conecta com Pentecostes, Shavuot. Reforça aquela ligação simbólica com a igreja, judeus e gentios juntos. Noemi está movendo as peças. Incrível. Então, resumindo o capítulo 2. Ruth sai para buscar o pão, por acaso cai no campo certo, é notada, recebe um favor extraordinário. Graças ao servo que apresenta. Sim, e o mais importante, descobre que Boaz não é um estranho qualquer, ele é parente e um potencial Goel, um remidor. Exatamente. E para a gente sacar o que vai acontecer nos capítulos 3 e 4, é fundamental entender duas leis do Antigo Testamento que entram em jogo agora com força total. Quais são? A primeira é a lei da redenção, que está lá em Levítico 25. O foco principal era a terra. A terra em Israel pertencia a Deus e foi dada às famílias. Não podia ser vendida para sempre. Certo. O que se vendia era o direito de usar a terra até o ano do jubileu. A cada 50 anos, aí a terra voltava para a família original. Ah, interessante. Se alguém ficasse pobre e precisasse vender o uso da terra, um parente próximo, o Goel, tinha o direito e a obrigação moral, digamos, de resgatar essa terra antes do jubileu. Ele pagava o valor que faltava e garantia que a herança ficasse na família. Entendi. Para manter a propriedade na linhagem. Isso. Tem aquele exemplo famoso do profeta Jeremias comprando um campo do primo pouco antes do exílio. Parecia loucura, né? Mas era um ato de fé, um símbolo de que Deus ia restaurar o povo à terra. Uhum. Essa ideia de resgatar a herança perdida por um parente qualificado, muitos veem isso como pano de fundo para entender Apocalipse 5, com aquele livro selado, que seria tipo um título de propriedade esperando o remidor final, que é Cristo. Faz muito sentido. Essa era a lei da redenção, sobre a terra e a segunda. A segunda é a lei do levirato, de Deuteronômio 25. Levir vem do latim para cunhado. Essa lei era sobre a descendência, para continuar o nome da família. Certo. Se um homem casado morresse sem deixar filhos, o irmão dele, ou o parente mais próximo, se não tivesse irmão, tinha a responsabilidade e a opção de casar com a viúva. O primeiro filho homem que nascesse dessa união seria considerado filho do falecido. Herdaria o nome, a propriedade dele. O objetivo era evitar que uma linhagem desaparecesse em Israel. Entendi. Para preservar o nome da família. Exato. Mas tinha condições, tá? O parente, o Goel, tinha que ser elegível, tinha que ter condições financeiras para assumir a viúva e a herança. E tinha que estar disposto. Ah, não era obrigado, então. Não era uma obrigação absoluta, mas tinha uma pressão social forte. Se o parente mais próximo recusasse, tinha um ritual público meio constrangedor. Como assim? A viúva ia até os anciãos da cidade, tirava a sandália do pé do sujeito e cuspia no rosto dele. E a família dele ficava conhecida como a Casa do Descalçado. Era uma vergonha pública por ele ter falhado com a família. Nossa, que forte. E essa sandália vai ser importante depois, né? Vai ser crucial no capítulo 4 de Ruth.
essa dinâmica da recusa e da sandália. Que demais. Entender essas leis, redenção da terra e levirato para a descendência, abre uma perspectiva totalmente nova para a história, né? Com certeza. A gente sai de uma situação de quase desespero para um cenário de provisão, de esperança, com a figura do Boaz como Goel, esse possível remidor que pode restaurar tudo: sustento, terra, nome da família. Exatamente. Com essas 3 leis em mente, respiga, redenção e levirato, a gente está pronto para entender as ações e motivações no resto da história. Fica tudo muito mais rico. Perfeito. Isso prepara o terreno direitinho para nossa próxima conversa, mergulhando no capítulo 3, aquela cena famosa e às vezes mal compreendida lá na eira. A famosa cena da eira. Pois é. E a pergunta que fica no ar é essa. Pensando em tudo isso sobre o Goel, sobre essas leis, o que a Ruth estava realmente pedindo para o Boaz naquela noite? Era só casa comigo? Ou tinha algo mais profundo aí, né? Exato. Era um pedido ligado diretamente a essas responsabilidades do parente remidor. Aquele ato dela na eira pode ter sido muito mais calculado e cheio de significado do que a gente imagina à primeira vista. Com certeza tem mais coisa ali. Vamos investigar isso e ver os próximos passos dessa história fascinante na próxima vez. Combinado. Até lá!